Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade, Memórias, do livro Claro Enigma. Hoje eu tô com uma pessoa que foi um amigo que muito me ajudou nas horas que eu precisei, e quando eu percebi de colega conhecido, o cara que atrapalhou o cigarrinho da manhã era o tema de todas as minhas conversas, e vocês eu espero que entendam a razão e o motivo. Tá aqui comigo hoje não só um xamã, não tá aqui comigo simplesmente um ufólogo, não tá simplesmente comigo um livreiro, tá o príncipe do castelo, o livreiro do sebo, um amigo. Maurício Eloy, obrigado por ter me recebido na sua casa. Na verdade, eu agradeço as palavras, porque você começou com uma poesia, e eu faço, se você me permite, um apelo rapidamente. E há 20 anos quase eu tenho a livraria, e é engraçado assim, e ao mesmo tempo triste e trágico. Meus amigos que são editores e livreiros vão entender que estou falando, raramente eu vendo poesias, raramente se compram poesias. Puxa gente, vamos mergulhar nesse mundo da poesia. Eu escrevo poesia desde os meus 13 anos. E para mim escrever poesia, ela é muito diferente a relação do meu trabalho como pintor ou desenhista. E quando eu escrevo poesia, eu saio do prumo e eu namoro a temática ou o poema que vai sair de mim durante quase um mês. Assim. Então, puxa vida, vamos mergulhar nas estantes de poesia. Tá bom? Ah, não, poesia é coisa de comunista, lá não pode. Eu tô de vermelho aqui. Do lado esquerdo. Eita. É brincadeiras à parte. Maurício Eloy, quem é você, por você mesmo? Eu sou um menino que chegou num planeta que eu, assim, tenho um encanto absoluto. Eu estudo a espécie Homo sapiens, eu faço parte dela, como vocês também, há 35 anos. Então eu sou um Homo sapiens e que busca incansavelmente entender esse Homo sapiens, com seus defeitos e com suas qualidades. E garanto para vocês, as qualidades são enormes, porque, logicamente, quando os defeitos aparecem, sejam eles bem difíceis, eles aparecem com maior intensidade. E as nossas qualidades, elas são quase subtraídas. Então, eu sou um Homo sapiens em busca do Homo sapiens. De todas essas características da sua própria persona, o que te fez ser um livreiro e como isso veio a surgir o Sebo Casa, Chama de Mavela? Então aí já entra um aspecto social. Eu venho de uma família, na verdade assim, eu nasci e eu fui entregue para uma família que eram meus tios. E esses tios me entregam para outros tios. E ali eu fui percebendo que eu tinha que me adequar à vida desse grupo de pessoas, né? Quando eu percebi que o mundo era movido por poderes, eu pensei, puxa vida, eu sou um menino feio, pobre e não tenho expressão. Né? Eu não tenho expressão. O que eu poderia ter de qualidade para eu me inserir no aspecto social desse planeta? Um dia eu comecei a comprar livros e, por incrível que pareça, as pessoas mais importantes da minha vida que fez eu chegar nos livros estão aqui. Walter, em primeiro lugar, que é um amigo meu que a gente tem amizade há 35 anos, e o Walter é de uma inteligência fenomenal, e ele foi me apresentando a filosofia, a música barroca que eu desconhecia, né? Eu era mais chegado ao rock, à música popular brasileira, e depois, logo em seguida, o José Alves, que você teve o prazer aqui de falar com ele. E eu percebi que o livro poderia me dar um poder, e ele de fato dá um poder, ou vários poderes. Então a leitura consegue me colocar em qualquer situação ou em qualquer ambiente. Tanto que eu já trabalhei em lugares assim, do alto padrão, como já trabalhei com viciados em drogas químicas na rua. E o meu tratamento foi totalmente igual, mas eu falo para você, Enzo, foi a literatura, a minha relação com os livros, porque não é só a leitura do livro, é a relação com o próprio livro, de você colocar embaixo do seu braço, deixar ele todo estragadinho e pensar, poxa, tem um momento ali que eu tenho que de novo resgatar aquela página. Então, te falo que o livro é o meu caminho, vai ser até o final. Mas o seu empreendimento atual chama-se Casa Sebo Chama de Mavela. Como é que funciona esse agente cultural do sebo
e da casa? Porque a casa ele é mais particular ao indivíduo, enquanto o sebo me parece ser público. Como é que funciona tanto uma casa quanto um sebo como agente cultural? Olha, o primeiro grande desafio depois que eu percebi adolescente, porque o adolescente ele tem 500 desafios, né? O homem é diferente da mulher, que o homem não tem a união que a mulher tem. A mulher ela fala disso, fala daquilo, a gente, puxa, não vou falar isso pro meu amigo. Puxa, isso aqui não sei se eu posso falar. Então isso é uma coisa cultural, né? Aí eu descobri que o meu primeiro grande sonho era ser professor. Então eu sou, Enzo, um professor livreiro. Eu estou livreiro enquanto professor. Eu não deixo de ser professor em nenhum momento da minha vida. Tanto que você me conheceu como professor Eloy, ou como professor Maurício Eloy. Primeiro eu fui para o magistrado, depois eu me formei e eu fiz graduação de História da Arte, linguagem cinematográfica, eu fiz artes visuais e em paralelo eu comecei a fazer cursos universitários, que é um total de quase 40, né? Entre psicologia, filosofia, artes, moda, tudo que tinha a ver com conhecimento ligado a essa espécie, eu fui fazer. Porque eu adoro dar palestras, eu adoro estar em público, pegar um microfone, e olha assim, que eu era muito tímido. E foi o livro também, novamente, que me tirou da timidez e me fez caminhar. E quando eu pensei em ser livreiro, logo de imediato lá atrás, há uns 15 anos atrás, eu falei, puxa vida, um dia eu vou ter uma casa que vai ser uma livraria, né? Existia em São Paulo, no Bexiga, um bar, na verdade não era um bar, era uma livraria que funcionava de madrugada, não tem mais. E eu acredito que esse espaço aqui, que eu tenho hoje, é o único em São Paulo. Eu acho que deve ter em outro estado, mas em São Paulo, que eu saiba, é a única casa que recebe as pessoas como livraria também. E é um espaço democrático, onde as pessoas podem aqui trazer as suas ideias, podem trazer as suas filosofias, os seus entendimentos de mundo. Aqui é um lugar de diálogo, é um lugar que as pessoas podem expressar. Ainda mais num tempo que a gente vive, em que o discurso fica esvaziado. Aqui não, aqui é para a gente nem encher o discurso, para a gente deixar que as pessoas se conheçam, se dialogam, que a gente saia um pouco. Até falei para o meu amigo aqui fora que a gente está chegando num patamar que tudo está virando fake news. E tudo é virtual, porque a vida no Instagram, ela não é a verdadeira nossa vida, a vida no Facebook não é verdadeira. Quando eu posto uma foto, ninguém sabe se eu estou triste ou alegre. Então, esse espaço aqui é para as pessoas conhecerem também esse Homo sapiens que está aqui, na sua tristeza, na sua alegria, na sua dificuldade, na sua ascensão. Então é um espaço para que as pessoas venham trazer ideias. Por isso que é uma casa. Quando eu tomei ayahuasca, junto com o meu amigo José Alves, nós fizemos um ritual egípcio autêntico, e ali eu percebi que a morte, ela é inerente, ela é parte da nossa vida. Tanto é que o xamã, ele é morto na vida e vivo na morte. Então assim, eu brinco com a questão da idade por mero lazer. Logicamente que o corpo ele vai mudando, mas eu percebo que se a gente educa o corpo, ele permanece ainda no seu ritmo, entende? Então eu gosto de brincar apenas. Voltando à questão do livreiro, você que já está há algumas décadas no ramo, 16 anos. Como que é, na sua visão, os maiores erros e acertos que você tem visto ultimamente? Olha, primeiramente, o Brasil nunca teve uma cultura de grandes livrarias. Então, eu acho que o erro maior que se cometeu nesses últimos anos é essa demanda gigantesca dessas megas livrarias que foram abertas, tanto que elas foram fechadas e elas vão ser fechadas. E um fenômeno que está acontecendo, porque esse fenômeno aconteceu também nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos é diferente da gente. O número de leitores é bem maior e a quantidade de livrarias são bem maiores. Eles têm essa ideia da grandiosidade que a gente não tem. Tudo lá é grande. Você vê a Disneylandia, é um parque da Mônica gigantesco. Então aqui a gente não tem essa cultura. Então uma hora ou outra ia quebrar. Então isso é um erro. Outro erro é assim, nós temos livros assim, uma demanda de preço muito alto. Muito alto, o livro no Brasil é altíssimo, né? Apesar que o papel não se paga imposto, enfim, é uma contradição. E não se faz uma campanha para leitura, não se faz uma campanha para incentivar a leitura, não se faz uma campanha para mostrar que a leitura é fundamental. Eu não sou a favor quando a pessoa fala, não vamos ler esse autor ou aquele autor. Gente, a pessoa tem a liberdade de ler o que ela quiser. Por que não ler Paulo Coelho? Deixa as pessoas lerem Paulo Coelho, deixa as pessoas lerem lá como chama, a Zíbia Gasparetto.
porque é a vida delas. Se uma hora, eu como educador, porque aí entra o educador na livraria, tiver a oportunidade de mostrar para eles, olha, vamos fazer o seguinte, passou já a época de você ler Zíbia, posso te mostrar um Machado de Assis, uma Clarice Lispector, um Augusto dos Anjos, né? E é assim que eu venho fazendo há 16 anos. É assim que eu venho fazendo. O meu papel de educador e de professor, ele continua. Então, eu sou um professor livreiro, ou estou livreiro na condição de professor, e vai ser sempre assim. Uma pergunta talvez meio difícil até para você. Em 16 anos, quantos milhares de livros já passou pela sua mão? Vixe, olha, eu vou falar então de curiosidade. Já passou na minha mão um livrinho sem capa, com um desenho da Tarsila do Amaral, que ela fez junto com uma dedicatória para a Anita Malfatti. Não, desculpa. Anita Malfatti, a Clarice Lispector. A Anita faz um desenho e um autógrafo para a Clarice Lispector. Então isso... E era começo da minha carreira. Não briguem, eu vendi muito barato. Era um livro que hoje custaria uns R$1.000. Já passou na minha mão a primeira edição dos Diários de Napoleão, que hoje lá fora deve custar em torno de $10.000. Eu vendi por R$3.000, enfim. Mas também já passou na minha mão, assim, escritores ainda anônimos, de coisas brilhantes e que as grandes editoras às vezes não prestam atenção, sabe? E sorte é que hoje existem pequenas editoras, né? Você mesmo falou que tem um projeto, ainda tem, eu acho, de ter uma editora. Eu acho que você tem que brigar para isso e continuar com essa editora, porque nós precisamos, quanto mais editoras melhor, porque tem muito talento por aí, Enzo. Eu acho que não existe uma democracia para se dar oportunidade, não existe, não existe. Então assim, eu acho que eu já cheguei a ter no total 15.000 livros, saindo, entrando, saindo, entrando. Hoje o meu acervo ele compõe 7.000 livros no acervo principal dentro da casa, e aqui fora 800 livros. E a minha biblioteca deve ter em torno de 3.000 livros. Eu li tudo? Não, lógico que eu não li tudo, mas eu sei de todos os livros que eu tenho na biblioteca. Como que você consegue saber, manejar, indicar, fazer tudo isso sem ter a profundidade da leitura? Pô, aí já entra uma parte um pouco de um problema que eu descobri quando adolescente. Eu tenho dislexia. Eu tive déficit de atenção. Não é à toa que eu fui para o ramo da pintura, para o ramo da imagem. Quando eu leio um livro, se ele for um livro em prosa, eu guardo a imagem do livro. Então, quando eu leio os livros sobre xamanismo, sobre antropologia, eu guardo as referências que ele deu. Então, eu lembro da passagem do índio que um dia despiu da roupa e se transformou numa onça. E eu consigo lembrar do texto por causa dessa figura. Por que eu falo isso? Quando eu fui ator, um tempo fui ator, eu tinha muita dificuldade de decorar o texto. E eu lembro da primeira cena do Pagador de Promessas, e eu fui o Zé do Burro, e ele me pergunta, só que eu dou uma resposta nada a ver. Aí quando eu olhei para a figura da roupa dele, falei, puxa, não é essa fala, é aquela que está na roupa. Então eu lembrei. Então eu sou muito da imagem. Então, por exemplo, eu não tenho como ler todos os 7.000 livros, mas o que eu faço? Quando eu recebo o livro, eu dou umas folhadas, dou uma sapeada, leio um pouquinho lá da folha ali, da língua, né, deles ali, e eu tenho uma noção. Quando é um livro que as pessoas têm um interesse muito grande, eu vou procurar também, até mesmo na internet, né? Não dá pra gente ler tudo, não tem como, gente, isso não existe. Mas, logicamente, se eu fosse um vendedor de coxinha, eu ia ter que comer minha coxinha para saber se minha coxinha tá boa ou não tá boa. Como dá para eu ler todos os livros, eu vou procurar saber um pouco mais. Mas, assim, quando você está envolvido no comércio de livro, alguma coisa te apossa, ou você se apossa de alguma coisa, e a sua intuição... E a intuição é forte, você saca já, opa, isso aqui eu posso falar. E outra coisa que é interessante, o meu repertório das coisas que eu estudei me garante. Então, se eu pego um livro de psicologia, mesmo eu não conhecendo, mas eu percebo o título, eu tenho uma noção de que o livro do que se trata o livro, né? Então, assim, Pierre Arvaille eu nunca li, mas eu sei do que ele trata. Ele é um psicólogo que estuda o corpo. Então, eu não conheço profundamente ele, mas ele ou talvez foi um dos primeiros a falar da psicologia do corpo. Henry Fromm, que hoje é muito esquecido, é um psicólogo social, então ele pega um aspecto mais da sociedade, por aí vai. Lógico que eu tenho meus escritores, os meus queridos, aí eu falo com mais profundidade, né? Mas eu consigo sair assim, tirar de letra, através dessa experiência mesmo. E ainda como sendo um livreiro, ou estando como livreiro, como é receber pessoas na sua casa? Porque eu imagino que de todas as opiniões políticas, de todas as ideias que você concorda e discorda, parece
Como é que é viver isso no dia a dia? Primeiramente, quando você tem um comércio que tem uma relação cultural, você tem que ser cordial com todas as pessoas. A não ser assim, logicamente, que já aconteceu de tentar me agredir, mas não tinha nada a ver comigo, já é uma outra situação. Mas aqui, como eu falo, a cultura é para todos. Não é para um, para dois, para verde, para amarelo, para cabeludo, para careca, para barrigudo, para magrinho. A cultura é por ser humano homo sapiens. Enquanto essa pessoa estiver dispostas a receber essa cultura, aqui está de braços abertos. Aqui é um lugar democrático, como eu falei para você, né? Eu não posso nunca, de forma alguma, colocar em pauta os meus ideais, as minhas posições políticas, o meu entendimento do mundo, que o meu entendimento do mundo é complexo e profundo. Então, assim, eu tento sempre escutar o outro primeiro. Sacar o que eu posso falar, o que eu não posso falar, porque é um território que tem que ser democrático. E está na minha casa. Então, se ele está na minha casa, ele a partir daquele momento sendo cliente, ele é também meu visitante. Então, eu tenho que oferecer um cafezinho, você quer uma água. Esse é o objetivo, para criar um espaço que as pessoas se sintam bem, que a gente volte a dialogar. Eu acho que a gente precisa. E a dialogar em todos os sentidos, não é só entre desconhecidos ou pessoas que pensam diferente. Não há diálogo dentro de casa. Não há diálogo com o seu vizinho. Você pega o elevador, você fala bom dia, o cara faz assim. Eu não entendo, o cara nem fala nada, ele abaixa a cabeça. Então, aqui é um espaço para a gente dialogar. Por isso que a casa é interessante. Você vê, tem um monte de pessoas aqui que são amigos de infância. E eles vieram dialogar comigo. E a gente deu risada pra caramba agora, a gente falou um monte de besteira. E a vida é assim, ela tem que ser assim. A vida humana é assim, a vida social ela tem que ser desse jeito. E você comentou agora que há situações e situações. Tem o momento de livreiro, tem o momento do workshop, da palestra. Como é para você conseguir conciliar essas diversas atividades, saber o momento exato daquela piada, daquele trocadilho, daquela informação? Como é que funciona isso dentro do seu interior? Isso é a experiência. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como educador de museu, e a primeira exposição foi do Kiefer. O Kiefer é um pintor alemão, mas tinha uma coisa ali que eu tinha vantagem diante dos outros educadores. O Kiefer, ele era especialista em cabala. Não que eu seja, mas eu tinha envolvimento com a simbologia da cabala. E então ele apresenta São Paulo como Lilith. E eu acho que ele acerta apresentar São Paulo, que é ao mesmo tempo silenciosa e barulhenta. É bem Lilith, né, Zé? São Paulo talvez é a cidade mais Lilith que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, eu gosto muito, assim, de promover a minha sabedoria, o meu saber, os meus estudos, porque se eu estudo para mim não tem valor nenhum, não tem validade. É a mesma coisa você escrever um livro e você não publicar. Ele não tem valor, ele não existe. Se você lembrar daquele filme, que o menino sai dos Estados Unidos, vai para o Canadá e morre lá, como chama? Natureza Selvagem, e ele cita Tolstói o tempo inteiro, e leiam Tolstói antes de vocês. Leem agora enquanto jovem e depois leem enquanto adulto, vocês vão perceber a diferença. Tolstói é um cara genial. Então ele fala que o conhecimento ele só é verdadeiro quando compartilhado. O sentimento é verdadeiro quando compartilhado, mas o conhecimento é mais ainda. O objetivo daqui é agregar. As minhas palestras, os meus workshops, as minhas oficinas, que eu vou dar oficina de brinquedo de papelão, dos fantoches, eu vou dar minhas palestras, eu vou convidar pessoas como o próprio Zé Alves e outras pessoas que tiverem ideias também para vir aqui falar. Aqui é um espaço para as pessoas poderem apresentar a sua vida intelectual, né? Ou aquilo que ela queira falar e que ela acha importante passar para o outro. Então, eu sempre tive essa habilidade. As minhas primeiras palestras foi na casa de uma amiga, no bairro onde eu morava. A gente não tinha ainda computador, era caríssimo. Então eu imprimia numa loja aqui na 7 de abril as pranchetas, o Zé Alves lembra. E eu sempre gostei de imagem, lembra? Então eu apontava a imagem, então aqui nós temos, e eu começava a falar. É mais difícil, você perde a dinâmica. Quando eu comecei a ter o Data Show, pronto. Eu percebi. E meus sobrinhos até falavam, tio, você podia fazer stand-up. E quando eu dou palestra, eu sou meio assim. Eu ando pra lá, eu ando pra cá, eu já mudo. Porque o teatro me deu isso também. Então, eu consigo conciliar por isso. Foi a experiência de vida. Observando o outro, eu vejo palestra quase todos os dias no YouTube. Eu assisto as outras pessoas, até pessoas que eu discordo, eu assisto. Coisas que não tem nada a ver com o meu assunto, eu assisto. Porque é um conhecimento do Homo sapiens.
Eu quero entender o Homo sapiens, eu quero saber quem é essa figura. Né? Então, eu consigo conciliar pela minha experiência, que eu tenho já há um bom tempo. Falando em experiências, em questões de vida, você não é simplesmente um livreiro, um professor, você também é envolvido com o que a gente poderia chamar de religião ou alguma coisa nesse sentido. E você também falou muito sobre imagem, sobre símbolo. Você poderia dar uma prévia sobre essa questão do xamanismo, que você é muito envolvido, de simbologia? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o xamanismo ele não é uma religião, nem matricial, nem como que se chama, de primeira religião, não é religião. O xamanismo é uma manifestação da espécie Homo sapiens. Em nenhum achado arqueológico prova que os Homo sapiens praticaram xamanismo ou algum tipo de ritual. Nós só temos uma espécie que foi encontrada de um menino de aproximadamente, acho que 13 anos, com algumas flores, mas nada mais. Mas isso não quer dizer que aquilo tenha uma conotação simbólica tão complexa como foi achado agora, há pouco tempo, há 2 anos atrás, 3 anos, no coração da África, um grupo ali enterrado de pessoas e animais com vários aparatos que tem a ver com o xamanismo. Então, aqueles objetos, aquelas vestimentas, o jeito que eles estavam ali, você vai encontrar em outras culturas até recentes. Então, é uma estrutura ali xamânica. Então, o xamanismo é a base de todo o saber humano. Infelizmente, as redes sociais, a mídia e a escola que foi trazida dos Estados Unidos para cá, que é chamada, que eu sempre falo pretensiosamente, xamanismo essencial, sim, fez um estrago no entendimento sério do que é o xamanismo. Tirando os antropólogos que fazem um trabalho coerente, verdadeiro, sincero e contundente, né? E eles mesmos ficam espantados com o próprio xamanismo, eles não arriscam a definir o xamanismo. Darcy Ribeiro falava isso, definir o xamanismo é um erro, não se define xamanismo. O xamanismo você vai só entender se você estiver envolvido com ele. O xamanismo é um fenômeno. E a gente pode falar que o xamã seria o primeiro feiticeiro. Então, a feitiçaria, já reconhecida pelos historiadores atuais, principalmente por Ginsburg, ela é a base do entendimento da cultura e da construção da humanidade. Tudo que nós fizemos hoje, tudo que nós inventamos hoje, desde a filosofia, da culinária, da vestimenta, da maquiagem, do corte de cabelo, da tatuagem, ela vem do xamanismo. O xamanismo existe por enquanto, há 65 mil anos. E é presente em todas as culturas, sem exceção. Todas as culturas de todos os planetas se manifesta o xamanismo. O problema é que a palavra xamanismo, que é uma palavra que os antropólogos adotam, vem de uma palavra de origem russa. Então, não existia esse termo em outros lugares. Então, a antropologia adota esse nome e iguala esses fenômenos. Então, existem vários tipos de xamanismos no mundo. É interessante que eu comecei a falar de xamanismo e os cães começam a latir, porque o meu animal principal é o cão. E quem vai me iniciar no xamanismo, por incrível que pareça, eu passei por um processo ritual com 21 cães. Não eram seres humanos. Um cão hipnotizou 20 cães, Enzo. E a minha irmã de sangue estava comigo, ela presenciou tudo. Então, assim, eu falo com muitos acadêmicos, eu estou muito assim ligado para entender de uma maneira quase acadêmica as coisas, eu estou muito ligado na neurociência. Então, assim, o trabalho do Zé, que é um trabalho profundo, ele vai juntar com o meu. Eu vou muito nesse aspecto, para tentar entender esse fenômeno que ainda é visto de uma forma totalmente equivocada, é apresentado de uma forma irresponsável nas redes sociais, se inventam muito, né? Se inventam muito. Se a gente fosse, por exemplo, tentar entender a palavra xamã na sua origem, que é uma palavra tungus, eu fui pesquisando semanticamente, se chega no significado assim: xamã é aquele que vê no escuro. Ou, se você chegar na sua profundidade, é aquele além de ver no escuro, é aquele que faz no escuro. E como que eu aponto isso? Desculpa prolongar essa pergunta, que é importante. Quando você vai na caverna de Lascaux, que ela tem quase 30 mil anos, você tem uma pintura que é embaixo de um fosso, que deve ter aproximadamente 40 metros para baixo, na total escuridão. Aí você me pergunta, tem vestígios de tocha? Tem vestígios de fogueira? Não, nenhuma dessas essas cavernas
de grande profundidade, igual Lascaux, Altamira, Xavi e outras, não tem como você acender nenhum tipo de tocha ou fogueira, porque você pode morrer asfixiado. Agora, pergunta para mim, como que eles pintavam 1.500 animais? Outra pergunta fundamental, por que na caverna de Lascaux só tinha uma figura humana em meio a 1.500 animais? Por que na caverna de Xavi, a figura humana de Lascaux é um homem? Na caverna de Xavi, que fica distante da caverna de Lascaux, que é na França também, você tem apenas uma figura de uma mulher. Por quê? Por que só essa figura de uma mulher? E ali também tem quase 2.000 desenhos de animais. Só que ela tem um aspecto diferente. Essas pinturas é feita quase que no chão. Eu não vou deitar aqui porque a câmera não vai me pegar, mas eu descobri que quando o xamã apertava ou furava o fígado, ele provocava uma substância química no seu corpo, já ingerido cogumelo ou já comido cogumelo, um fenômeno químico ia para o seu cérebro e provocava um transe muito mais potente. Para ele poder deitar e desenhar, ele estava em absoluto transe. Então assim, o xamã, ele está num território humano e não humano. Se a gente fosse, não definir, mas entender. O xamã, ele não tem essa preocupação de gênero. Isso não existe. O xamã, ele é e não é. Entende? O xamã não segue regras que a nossa humanidade inventou. Porque se ele seguisse, ele não seria um xamã. Ele é além disso. Ele é além e antes disso. O xamã é antes da humanidade e o xamã é depois da humanidade. Só para dar uns aspectos sociais que é interessante. O Stalin, com medo dos xamãs, porque ele queria de uma certa maneira dominar tudo ali, e como os xamãs não foi aliado deles, ele começou a queimar xamã em valas. Queimar um xamã não é ruim, entende? Como queimaram um grande xamã da Idade Média, que o Vato conhece bem, que é o Giordano Bruno. O bruxo na fogueira não é problema. Não vou estender aqui porque é outro assunto. Então assim, o xamanismo ele é um fenômeno que a academia ainda pesquisa profundamente no seu silêncio, não se divulga muito. A maioria dos periódicos fica dentro da academia porque eles não conseguem dar resposta. Eles não conseguem dar resposta de uma coisa que eles não conseguem entender. Porque o xamanismo ele é invisível. O xamanismo ele é o bem e o mal maior que nós temos. Nossa sociedade, de uma maneira, principalmente o sistema, na realidade, a gente não pode confundir as coisas, sociedade com sistema é diferente. O sistema, eles tentam implantar aqui pra gente que o bem é sempre o bem e o mal nunca tem chance para nada. Porque assim, se não fosse o mal, o bem não existiria. Os dois existem entre si, entende? Vamos ler Nietzsche, que o Nietzsche fala muito bem isso, né? O Nietzsche é um filósofo pouco lido pelos homens. 70% dos leitores do Nietzsche é de mulheres, principalmente no Brasil. Então assim, o xamanismo ele é um fenômeno. E que, garanto para você, é o nosso bem maior, o nosso mal maior, e é ele que vai garantir a nossa existência por mais tempo. Se a gente perder o xamanismo, esquece. Esquece que aí a humanidade corre o risco Eu vou terrível. só fazer uma perguntinha bem rápida antes de eu chegar na pergunta final. Eu tô no chazinho. Você falou em todas as culturas de todos os planetas. Opa, então cometi um ato fálico? Não, eu errei. Países, não planeta, todos os países. Porque existe um pessoal divulgando por aí nas redes sociais de uma maneira muito imprudente, o leigo aceita, porque o leigo não conhece, de que o xamanismo ele foi ensinado por nós por alienígenas. Nada a ver. O xamanismo ele é um fenômeno que se apresenta antes da humanidade, mas ainda assim é do nosso planeta. Ele se manifesta nessa espécie. Nós não sabemos por quê. Não tem nada de alienígena no sentido como os ufólogos entendem de alienígena. Tem isso também. Porque os ufólogos eles dão um parecer alienígena muito reducionista, né? Então assim, o xamanismo é uma manifestação pré-humana, humana e pós-humana. Você tem muitas culturas, né? Você pega aqui exemplo dos nossos indígenas. Quantas culturas indígenas nós temos? Talvez uma das mais sofisticadas do mundo, infelizmente está passando por uma dificuldade aí, nem preciso falar porque aí eu fico nervoso, porque fazer o que estão fazendo com um grupo de indígenas, ainda falar que eles vão se tornar humanos se eles continuarem, é uma coisa degradante, né? Um representante de um país como esse
rico de pessoas tão fantásticas, chegar e dar um depoimento desse em rede nacional. Me desculpa, cara, é uma coisa assim vergonhosa, né? Puxa vida. Desculpa aí, fiquei até meio que alterado. Ai, Eloyzito, Eloy, Maurício Eloy. Aquela pergunta que não quer calar agora. Então, a pergunta que nem eu sei vem agora, né? A pergunta final de praxes é presente. Por favor. Eu vou fazer duas coisas, então. Primeiro, um recado, pode ser? Claro. E uma pergunta é o seguinte: quem é o Homo sapiens? Hoje, se a gente não mergulhar no entendimento de quem nós somos, a gente morre. Por exemplo, muitos de nós não sabemos como a lágrima se manifesta nos nossos olhos, mas a gente chora. Mas como pode nós, Enzo, morrermos e não sabermos sobre nós mesmos quem é o Homo sapiens? Estudem sobre os Homo sapiens. Procurem saber quem que é essa espécie fascinante, que destruiu bastante, mas também que construiu muito mais que destruiu. Poxa, gente, a gente inventou o cabideiro. A gente inventou um negocinho que deram o nome de copo, mas eu poderia chamar de chaleira. Mas veio um cara lá atrás e falou, não, isso aqui é um copo. Então, aí surgiu a filosofia, é copo ou é chaleira? Aí vem o filósofo, não, é copo. Não, outro é chaleira. Não, que chaleira, não tem bico, mas o que é bico? Olha que interessante, é o Homo sapiens que fez isso. Não só isso, né? Desculpa cortar. O ser humano não só inventou o copo, a chaleira, como inventou o amor, a tristeza. Ah, então aí já é uma coisa mais profunda, né? A saudade é uma coisa humana, apesar que a gente está passando para os animais hoje em dia. Bom, o recado é o seguinte, olha, gente, abracem a livraria, cuidem das livrarias, comprem os livros, sabe assim, divulguem a literatura, respeitem os professores, abracem os professores, cuidem dos professores, eles são importantes. Hoje veio uma professora minha aqui, gente. Então, eles são fundamentais pra gente, sabe? É muito complicado você assistir nas redes pessoas que tiveram professores e falar de uma maneira tão grosseira, tão baixa, tão vil, tão estúpida, de alguém que te colocou as primeiras palavras na sua boca, as primeiras letrinhas no seu caderno, as primeiras indicações de leitura. Puxa vida, sabe? E o xamã foi o primeiro professor nosso. Ele sentava em torno da fogueira e começava a contar. A literatura oral, ele nasce dos xamãs. Os xamãs começam a contar as histórias do mundo que o cidadão ali, do povo dele, não conseguia ir. Então ele ia para os mundos sobrenaturais, não humanos, e falava, olha, lá eu vi um bicho, e aí surgiu os contos de fadas também, e as histórias orais. Se você pegar, eu tenho um livro africano aqui, de contos de estudos xamânicos, que é fenomenal. Então assim, estudem o Homo sapiens, procurem saber sobre vocês, mas estudem mesmo. Você tem lá o Harari, você tem várias publicações em português, quem não tem habilidade de ler em outra língua, nós temos várias publicações em português, tá? E é isso. Vamos saudar os nossos professores. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos professores, que eles merecem. Para encerrar a gravação, eu tenho 2 adendos para fazer. O primeiro que é muito importante falar. A gente não pode silenciar ninguém, não importa se é bolsonarista, lulista, de esquerda, de direita, tem que falar. Mas mais importante do que falar é ouvir. E a gente tem que entender a hora de calar a boca e ouvir um pouco também. Mesmo que seja para mandar tomar no cu, a gente tem que ouvir um pouquinho. E eu gostaria de encerrar também lembrando de escrever essas coisas, tem que falar todo vídeo. Eloy, muito obrigado, prazer. Obrigado por receber na minha casa, na sua casa de novo. É isso. Tchau. Valeu.